Amém? Abra comigo o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3. É o último livro aí do Antigo Testamento, é facílimo de achar. Capítulo 3, versículo 6. Malaquias, acharam aí? 3, 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Eu quero então um minutinho aí de atenção de todos. Se puder evitar agora, nesse momento da palavra, de estar levantando, indo ao banheiro, tomando água, se possível, vamos evitar. É claro, só se realmente for necessário. Amém, meus irmãos? Eu falei alguns cultos atrás a respeito da festa das primícias. Temos aqui um cartaz, todo ano nós fazemos a festa das primícias. E eu quero hoje trazer aqui à luz muitas coisas que têm roubado a bênção de Deus nas nossas vidas, que têm tirado promessas que Deus tem para a nossa vida enquanto peregrinos aqui nessa terra. Então, nós vamos tomar posse da palavra do Senhor naquilo que Ele tem. E aqui, o Senhor é muito bem claro nas coisas que Ele diz. Ele começa aqui nesse versículo 6, falando com o povo, e assim como fala conosco, e Ele vem falando, e de começo, no versículo 6, Ele já faz uma afirmação. Eu sou o Senhor e não mudo. Fala assim, eu sou o Senhor e não mudo. Então o Senhor já começa fazendo uma afirmação a respeito daquilo que vai ser explanado pela frente. E Ele começa a falar, e é interessante que Ele usa, o próprio Senhor falando através desse profeta, usa de trocadilhos de palavra, trocadilhos de expressões, vamos pôr assim. E Ele diz assim, no versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E Ele mesmo diz, e vocês dizem, em que te roubamos? E Ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então duas coisas aqui, que é importante para todos nós. Eu fico assim em pasmo de ver a questão, por exemplo, de dízimo, né? Não queremos fazer barganha com Deus, não queremos forçar, porque tudo que é feito para Deus tem que ser feito de uma maneira deliberada, uma maneira agradável. Mas é incrível como muitos ainda não entenderam esse princípio, de que 10% é do Senhor. E se nós pegamos isso, se nós retemos isso, nós estamos roubando a Deus. Amém, meus irmãos? Não se iluda. E o Senhor, Ele é muito bem claro. Eu não mudo. Não adianta você querer procurar aí questões teológicas e adaptações para a sua vida. E um segundo ponto que Ele diz também que estão roubando dele, as ofertas alçadas. Ofertas alçadas são ofertas especiais. Alçar, levantar, alçar. Até eu peguei hoje no dicionário, alçar
levantar, celebrar com exaltação, suspender, elevar, aclamar. E também no próprio dicionário diz, ofertas alçadas, ofertas de generosa colheita. Então o Senhor deixa muito bem claro para nós, igreja, que duas coisas nós temos roubado dele: os dízimos e as ofertas. Agora eu quero hoje, que é dia de estudo, esclarecer e tirar algumas coisas que muitas vezes vem sendo jogada e semeada nas nossas mentes aí, muitos paradigmas, muitas mentiras e falsidades, para querer justificar erros. Amém? Então, aqui, continuando, ele diz o seguinte, versículo 9, logo depois de dizer a respeito de roubá-lo: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, vós, nação toda. E eu já ouvi pessoas chegarem para querer justificar, usando a passagem de Gálatas, dizendo que o Senhor Jesus já se fez maldição em nosso lugar. Amém, meus irmãos? E eu quero agora a gente poder entender e esclarecer as coisas do Senhor para nós. Vamos lá em Gálatas, capítulo 3, rapidinho. Depois voltaremos em Malaquias. Vamos pegar aqui em Gálatas, para entendermos aquilo que Deus tem para nós. No capítulo 3 de Gálatas, aqui o Espírito Santo, através de Paulo, está falando à igreja dos Gálatas, assim como fala conosco hoje, da mesma maneira. Ali naquele local, havia muitos judeus e estavam trazendo de volta as tradições judaicas. Estavam judaizando o cristianismo. Estavam lançando várias coisas, principalmente a questão da circuncisão, de que deveriam seguir os rituais, né? Aquilo que eram rituais da lei, e sendo que já tinha sido abolido, e nós vamos entender. Então, aqui Paulo começa a fazer um alerta. No versículo 8, pega aí comigo, Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém, meus irmãos? Fala assim, justificar pela fé. É a palavra que foi lida aqui, né, pelo Alessandro, na hora da oferta e do dízimo. Então, em ti, o Senhor disse para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui ele está falando de justificação. Aqui o Senhor está falando de justificação. E justificar é redimir. Justificar é tirar um peso que cabia em cima, e que era um peso de morte. Porque o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Amém, meus irmãos? Então, eu quero que, primeiro, o princípio de Deus que nós precisamos entender é que a lei, a palavra, ela foi feita como um instrumento de santificação e não de justificação. A lei, a palavra, ela foi colocada desde o início como santificação, porque a justificação era através de um sacrifício, através de um sangue. Amém, meus irmãos? E aqui o Senhor, através de Paulo, está trazendo à luz a confusão que havia e da mesma maneira sobre nós. Então, nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos libertos, não pela lei, mas pela graça e pelo sangue que foi derramado sobre nós. Você crê nisso? Então, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos abençoados. A salvação é garantida para nós, de graça, favor imerecido, pelo sangue de Jesus. Não é mais por rituais, não é por judaísmo, não é por nenhum dos rituais. E é isso que está agora o Senhor trazendo à luz. Vamos continuar aqui. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Amém? Então aqui ele está completando. Paulo está explicando, assim o Espírito explica para nós.
Nós somos justificados, há uma justificação, há uma liberdade, há sobre nós uma restauração que é justificado pelo sangue de Jesus, amém? Mas também continua, aqueles que estão na lei, estão sujeitos às maldições da lei. Aqueles que estão na lei, estão sujeitas a aquilo que a lei diz. Vamos continuando aqui. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Então, mais uma coisa importante. Nós não somos justificados pela lei. Nós somos justificados pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Amém? Então ele continua a explicar. 12. Ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Amém? A lei não é da fé. Mas, ele está explicando, quem fizer as coisas que mandam a lei, viverá. Pastor, eu não estou entendendo. Então, nós vamos começar a alinhavar e entender. A lei existe. A lei é uma só. E realmente nós somos salvos pela fé. Nós somos resgatados, redimidos e salvos pela fé. E aquele que é salvo, resgatado, redimido, não tem dificuldade nenhuma em obedecer a... Amém, meus irmãos? Eu vou dar aqui um exemplo que eu já dei há algum tempo atrás. Se eu estou com os documentos, como motorista, habilitado para dirigir, e os documentos do meu carro, tudo certinho, tudo em ordem, com todos os impostos do meu carro pago, eu vou temer uma blitz? Eu vou querer bater de frente com a lei que fala que tem que estar habilitado, que tem que ser o documento pago? Não, porque eu estou tudo certo. Amém, meus irmãos? E esse é o ponto principal, é isso que Paulo está explicando, é isso que o Senhor, a palavra de Deus pelo Espírito fala conosco. Nós somos resgatados, nós somos redimidos, nós estamos debaixo da bênção, então a lei não pode ser incômodo nenhum. Amém, meus irmãos? E essa palavra nós precisamos entender. Então nós temos que entender dois princípios aqui. Nós temos que entender que a lei, ela não é instrumento para justificação, mas ela é instrumento para santificação. Amém, meus irmãos? Fala assim, a lei é instrumento para santificação. Então nós temos que entender essas duas coisas, porque são duas coisas que nós precisamos entender e diferenciar. Uma é a salvação, outra é santificação. Uma é eu sou salvo na presença do Senhor, graças a tudo aquilo que Ele fez por mim. A segundo ponto diz respeito à minha atitude, ao meu caráter, à minha maneira de viver, que chama-se santificação. E a santificação vem através da obediência da lei. E uma das coisas que o Senhor sempre falou na sua lei é o que está na carta de Pedro. Vamos comigo, rapidinho. Vamos ali rapidinho. Na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Para nós entendermos esse princípio de Deus nas nossas vidas. Para nós entendermos o que Malaquias está falando. Para nós entendermos quando o Senhor fala, vós, nação toda, me roubais. E ainda dizem, no que nós te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Para nós entendermos que aquilo, quando Deus faz, quando Deus age nas nossas vidas, nós podemos fazer e agir com o maior prazer, sem peso e sem fardo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, fala assim, entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Fala obedientes. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu falo sempre, eu comento aqui, que o abecedário de Deus para nós,
que cremos no Senhor, o abecedário, aquilo que a gente aprende, assim como na escola antigamente, o ABCD, o abecedário de Deus é obedecer. Amém, meus irmãos? E como há de obedecer se não houver regra? Como eu vou obedecer se não houver lei? Como eu vou obedecer se não houver alguma coisa que diga o que é certo ou o que é errado? Amém, meus irmãos? Pega o exemplo em casa. Coisa bem simples. A minha casa, a sua casa, a nossa casa, a casa de qualquer um aqui, pode ter certeza, existem regras da casa. Você crê nisso? E nós, como pais, por exemplo, cobramos do nosso filho a obediência. E se nós cobramos a obediência é porque foi colocado regras. Foram colocadas normas. Vamos pôr entre aspas. Foi colocada leis. Que podem ser somente leis aí familiares, né? Regras familiares, como nome de Jesus, esperamos que seja, regras e leis de Deus. Então aqui está falando, olha, sede obedientes. Então se está falando em obediência, está falando de santidade, porque obedece quem é santo. Amém, meus irmãos? Então a lei, ela é instrumento para a santificação, não para a salvação, porque a salvação é o sacrifício de Jesus. Então continuando aqui, versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Quer dizer, ou seja, Pedro está falando e fala conosco através do Espírito Santo. Se você converteu, se você está agora e é templo do Espírito Santo, aquilo que antes para você era ignorância, agora não é mais. Aquilo que você não obedecia porque não sabia, agora você já sabe. E se sabe, Deus aguarda que obedeça. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar. Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em todo o vosso procedimento. Amém? Então, veja bem, salvação é uma coisa instantânea. Salvação é graça, é favor imerecido. Salvação eu recebo como um favor imerecido de Deus, mas a minha salvação, ela é completada, ela é refletida no meu procedimento. Uma pessoa que é salva, ela tem que ser santa. E santo, meu irmão, não é perfeito. Amém? Fala comigo, santo não é perfeito. Por isso eu quero que você tire agora da sua cabeça, tire agora tudo aquilo que é do maligno. Isso é coisa do maligno, que confusão que muitas vezes foi lançada em nós pela igreja romana na Idade Média, de que santo é perfeito, com aquela auréola na cabeça, que tem que fazer milagre, que tem que comprovar milagre. Quem faz milagre é o Senhor. Ser santo, meu irmão, é uma caminhada. Ser santo é você chegar na frente do Senhor e falar: hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã serei melhor do que hoje. Amém, meus irmãos? E isso é o que o Senhor espera de nós. E é isso que aqui o Espírito fala através de Pedro. É o procedimento, o nosso proceder, o nosso agir. Então nós precisamos entender que quando nós somos do Senhor, aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, nós somos santos no Senhor. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E aqui, Pedro pega uma passagem de Levítico, versículo 16, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então eu quero que você entenda, para a gente agora arrancar, destruir toda a falácia do inimigo, que muitas vezes lança: ai, porque diz, mas no Antigo Testamento, ai, porque é lei, não estou mais debaixo da lei, estou debaixo. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos: o Senhor Jesus, Ele revogou na lei os cerimoniais. Amém, meus irmãos? Ele revogou os cerimoniais. Por quê? Porque hoje não precisa mais de cerimoniais para pagar o preço do pecado, para extirpar e para agradar ao Senhor. Hoje não precisamos mais, porque no cerimonial o Senhor Jesus já pregou naquela cruz. Então o que Ele tirou da lei foram os cerimoniais. O que Ele tirou da lei foram leis civis para um povo, para uma nação, de um determinado ponto, de um determinado tempo, no espaço. Agora, o restante da lei continua. Não foi tirada. Então, quando vierem falando para você: ai, nós estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei. O próprio Paulo fala: para quê? Se não houver lei,
para que você possa fazer o que quiser, para justificar a graça? De maneira alguma. Porque o que o nosso Deus faz é capacitar-nos a vencer. E para aqueles que realmente estão no Senhor, obedecer à lei é tranquilo. Amém? Em todos os seus aspectos, em todos os pontos, em tudo aquilo que Deus tem para nós. E é isso que Ele espera de nós, inclusive com relação a dízimos e ofertas. Com relação às primícias, que são ofertas alçadas, são as ofertas especiais, ofertas que é acima, elevada. E aqui nós precisamos entender esse princípio. Qual é essa passagem em que Pedro usou? E que também não só Pedro, Paulo também usou. Que passagem que é essa? Vai comigo no livro de Levítico, para a gente entender. Toda a lei foi feita para justificação? Não, foi feita para santificação. No livro de Levítico, capítulo 19, pega comigo aí Levítico, capítulo 19, para a gente começar a entender os princípios de Deus, para começarmos a entender aquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra que Pedro usou, que está ali no Novo Testamento, está aqui quando Deus falou com Moisés no monte. E olha só que interessante, depois que ele passou todas as leis aqui, procedimentos, agora ele faz uma ratificação, ele volta e fala novamente para não deixar passar despercebido. Olha só que interessante. E disse o Senhor a Moisés: fala com toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém, meus irmãos? Ele não falou aqui: sede justificados, porque eu sou justificado. Ele não falou: sede resgatados, porque eu sou resgatado. Ele não falou: sedes abençoados, porque eu sou abençoado. Ele falou: sede santos, porque eu sou santo. E aqui é processo. Então toda a lei, meu irmão, tudo que existe na lei, tudo que está na lei, é para santificação. E a santificação é um proceder que vai nos garantir a entrada na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? E volto a dizer, não é perfeição. O Senhor não está exigindo ninguém aqui perfeição, que Ele sabe muito bem que nós somos humanos. Então não é perfeição, porque perfeito é só Deus. Mas Ele quer de nós, hoje, melhor do que ontem. Ele quer de nós que venhamos a obedecer a sua lei, a sua palavra, e não ficarmos discutindo com Ele. Se você, naquele exemplo que eu dei do carro, se você está com o documento atrasado, se você não renovou sua carteira, sua CNH, e você é parado na blitz, não adianta você ficar discutindo com o guarda. Não adianta você ficar ali, e muito menos vier com suborno para cima do guarda. Misericórdia. Põe uma oncinha não, um peixinho, no meio do documento para entregar para o guarda. E tem muita gente querendo subornar Deus. Tem muita gente querendo barganhar com Deus, ao invés de obedecer. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão: Deus te dá toda a capacidade, Ele fez por você, Ele te resgatou, a mim, a você, a cada um de nós, e Ele nos dá todo o poder para vencer e realmente ser santo. Se Ele está falando, sede santo porque eu sou santo, Ele não está falando uma coisa impossível, Ele está falando aquilo que é possível para nós, através do sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Amém? E aqui vem o que Ele espera de nós. Vamos pegar algumas coisinhas aqui. Olha só, logo depois que ele diz, sede santo porque eu sou santo, e como está no livro de Malaquias, ele diz, eu não mudo, e como foi ratificado por Pedro, dizendo, olha, a mesma palavra de santificação o Senhor espera de nós, o que Ele espera? Vamos lá, versículo 3, cada um temerá a sua mãe e o seu pai, e guardará os seus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, meus irmãos? Temor aos pais, obedecer aos pais, o primeiro mandamento com promessa, promessa de longos dias sobre a face da terra. Amém? É mandamento? É. Eu tenho que obedecer? Tenho. Eu tenho que fazer? Tenho. Agora pode ser que você esteja me questionando aí, e o sábado? Então nós temos que ficar a igreja batista do sétimo dia, porque eu tenho que agora guardar o sábado. Meu irmão, eu quero que você entenda o princípio de Deus. Eu quero que você entenda, vou falar rapidamente, porque só nessa questão do sábado, isso aqui dá um estudo para nós aí de vários dias.
Mas eu quero que você entenda o princípio de Deus. A palavra sábado em hebraico é sabat. Sabat em hebraico quer dizer descanso. Amém, meus irmãos? E ele está falando o seguinte: olha, eu quero e espero de vocês o descanso. E na antiga aliança era um descanso em um dia estipulado. Agora nós temos um que é Senhor do sábado. Jesus falou quando ele foi questionado, porque ele curava no sábado, porque os seus discípulos curavam no sábado, porque andavam no sábado, porque faziam isso e aquilo no sábado. Ele disse: eu sou Senhor do sábado. Vai comigo rapidinho. Vamos lá. Mateus, para a gente entender algumas coisas aqui antes de ir para frente. Porque nós temos que hoje quebrar todo o paradigma, tudo aquilo que bloqueia o agir de Deus nas nossas vidas e aquilo que Ele aguarda de nós. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele diz o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Amém, meus irmãos? O Senhor deixou muito bem claro aqui: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer um que violar um dos mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então está muito bem claro aqui a questão da nossa santificação, do nosso caminhar. Está muito bem claro aqui aquilo que Ele espera de nós. Se você não cumprir, meu irmão, você não vai entrar no reino dos céus. O Senhor já fez o sacrifício, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas e com relação ao sábado, pastor? Ele veio para cumprir. E aqui o Senhor está falando: olha, Ele veio para cumprir. Por isso que os cerimoniais já não funcionam mais, porque Ele já fez os cerimoniais. Mas aquilo que diz respeito à moral, à conduta que está na lei, continua em vigor. Amém, meus irmãos? Não matarás e etc. Agora vamos aqui no livro de Hebreus comigo, rapidinho. Um pouquinho mais à frente, para tirar toda dúvida que possa haver, todo falatório, todos pesquisa de Google. Google, posso entregar o dízimo? Aí aparece 1.500 coisas. Não, é bobagem, não existe. Natati, patatá, padaqui, padalá. Hebreus capítulo 4. Aqui fala para os hebreus, o povo da lei, aqueles que estavam presos no sabate natural. E ele explica o que é o descanso que o Senhor espera. Por isso que quando Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado, Ele estava falando a respeito de quem era Ele no contexto. E aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, fala assim, promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto restar que alguns entrem nele, e que naqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determinam outra vez certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes foi dito: hoje, se ouvires a voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém? O sabat que fala a palavra.
Aquilo que diz ainda na palavra que está vivo, é o descanso no Senhor. E nós precisamos entender, e o que Ele aguarda de nós é isso. Aqueles que confiam no Senhor, não temerá mal algum. Descansa no Senhor. Aqueles que são do Senhor, entendem esse princípio do sabate de Deus. Por isso que Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Se ele estava realmente falando de sábado natural, de sábado físico, falando ali de local, de era, de data, de país, ele não teria quebrado, porque nenhuma das suas palavras ele quebrou jamais. A lei dele é inviolável. Amém, meus irmãos? E Jesus andava no sábado mais do que a lei mandava andar. Jesus curava no sábado. Jesus fez milagres no sábado. A maioria dos seus milagres foi no sábado, para provar que ele não estava falando, que a lei não está falando de descanso físico. Ele está falando de descanso espiritual. Volta lá em Levítico. Só para a gente ir entendendo e alinhavando. Levítico, novamente, capítulo 19. Então, versículo 13. Você quer realmente entender o princípio de Deus? Você quer ser santo no Senhor, meu irmão? Quem quer ser santo aí? Não basta você dizer, eu quero ser santo. Nós temos que caminhar em santidade. Nós temos que nos santificar a cada dia, a cada momento. Nós temos que entender os princípios de Deus na nossa vida. Se você desobedece seu pai e sua mãe, você já está deixando de ser santo. Se você não descansa no Senhor, você está deixando de ser santo. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, versículo 4. Não vos voltarei para ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Idolatria te tira da santidade. Desobediência a pais e mães te tira da santidade. Não descansar no Senhor te tira da santidade. Continuando, vamos para frente aqui, vamos lá no versículo 9. Não, vamos 5. Quando oferecedes sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecei de modo que sejais aceitos. Você quer ser santo, meu irmão? Então entrega para o Senhor de maneira grata. Se você quer ser santo, meu irmão, entrega seus dízimos, entrega suas ofertas de maneira grata ao Senhor. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Deus é dono de tudo e de todas as coisas. Quando fazemos isso, e Ele aguarda, isso é lei, é palavra. E tem muita gente aí achando que tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu deixo para depois. É aquilo que a palavra diz, que eu citei aqui. O Senhor espera, aguarda ser honrado por nós e entregar nossos dízimos, nossas ofertas, de maneira que seja aceita, é entregar que realmente eu faça de coração. E tem muita gente tirando, por isso que Deus falou lá em Malaquias e fala conosco. E tem muita gente aí com cara de jabaquara, achando que está abafando. Meu irmão, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Amém, meus irmãos? Que seja aceita pelo Senhor. Você não é dono de nada. Deus te resgatou. Deus te tirou para que você possa usufruir da bênção aqui na terra como peregrinos. Amém, meus irmãos? E aqui tem um monte de coisa. Vamos para frente aqui, só rapidinho, versículo 11. Não furtareis, não mentireis, não fraudareis uns aos outros, não jurareis falsamente pelo meu nome, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. O salário não pode ficar em poder até o dia seguinte. Aqui falando até com o patrão. Tem que pagar o salário hoje? É hoje. Não tem que deixar para amanhã. Se tem o dinheiro hoje, é hoje. Isso é santidade ao Senhor. Isso é obedecer a Deus. Amém, meu irmão? Isso é lei que Ele não revogou, como Jesus falou. E aqui vai. Um monte de coisa. Versículo 14. Não amaldiçoará o surdo, nem porás tropeços diante do cego. Versículo 16. Não propagarás mexericos no meio do teu povo. Mexerico, falatório, disque. Quem é santo não faz isso. Então tudo isso, meu irmão. E aqui vai. E depois falam que mudou. Não. O nosso proceder
Aquilo que Deus espera do nosso proceder continua e sempre vai continuar. Então são esses. Quer ver uma coisinha que uma vez os jovens vêm me questionar? Vai no versículo 28. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Marca alguma. E hoje é moda. Eu vou tatuar daqui até lá. Jesus salva. Eu amo Jesus. Nas costas e etc. Se você tem, meu irmão, se você tem tatuagem e você fez no tempo de ignorância, porque você não sabia, amém, não se preocupa não. Agora você crendo, você sabendo e procurando, a lei existe para ser obedecida. Amém, meus irmãos? E aqui vai um monte de coisa. Diante das cãs, versículo 32, diante das cãs levantará e honrarás a face do ancião. A pessoa mais velha deve ser honrada. Isso tudo é procedimento, isso tudo é caráter, isso tudo é mudança. É isso que Deus espera de nós, amém, meus irmãos? E no meio disso tudo, Ele colocou o dízimo, Ele colocou a oferta. Agora vem uma pataquada de gente aí falando: olha, não tem, não existe, não tem porque você não quer que tenha. Mas Deus continuou, Ele não mudou. Volta lá em Malaquias. Tá certo? Eu estou falando aqui para a gente entender os princípios de Deus e o que o Senhor espera de nós, o que Ele aguarda. Assim como eu li aqui a semana passada no livro de Provérbios: honra o Senhor teu Deus com as primícias da tua terra e com as fazendas de tudo aquilo que você tem. E tem gente achando que não precisa. O Senhor está aguardando. A sua salvação, meu irmão, está garantida. Sim, está garantida. Mas aquele que tem a salvação não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele não serve a mamon. Ele não tem problema nenhum com essas coisas. Ele tem o maior prazer porque reconhece que Deus fez. E reconhece o que Deus fez e continua a fazer nas nossas vidas. Não tem nenhum problema em honrar a Deus, em reconhecer a Deus. Eu dei um exemplo aqui um tempo atrás. Interessante. No livro de Êxodo. Eu vou falar rapidamente para não tomar muito tempo hoje. Quando veio a praga, José estava no comando do Egito, como se fosse primeiro-ministro. E primeiro, os 7 anos de prosperidade e de bênção. O governo ficou com os cofres cheios. Aí veio o tempo de escassez. Aí no tempo de escassez, o povo não tinha nada. Aí o faraó, sob inspiração de Deus, que é princípio de Deus, falou José para o faraó: olha, compra a terra de quem está morrendo de fome. E o faraó começou a comprar. O Clebinho estava lá morrendo de fome. Brincadeira, viu, Clebinho? Aí o faraó chegava lá, fala assim: não, eu compro a sua terra, para a sua família não morrer de fome. Está aqui o sustento, eu compro a sua terra. Agora a sua terra não é mais sua, é minha, do faraó. E assim o faraó foi comprando, está lá na palavra. E ele comprou todo o Egito. Todo o Egito era dele. Mas o que ele ia fazer com tudo aquilo? Ele falou: olha, tudo é meu, mas eu deixo vocês trabalharem. Pode continuar. E o povo, como gratidão, tudo que eles escolhiam, depois que passou esse período de escassez, tudo que eles escolhiam, eles levavam uma parte ao faraó, como gratidão, como reconhecimento. Olha, a terra já não é mais nossa, é sua, mas você deixa usar, você deixa plantar. Isso aqui é a gratidão, isso é o reconhecimento. E o que Deus espera de nós, meu irmão, é isso. O que Deus espera de nós. E é por isso que ele fala aqui no livro de Levítico. Ele espera a oferta, ele espera dízimo aceitável. Ele espera algo que realmente venha de coração, reconhecendo que se não for Deus na nossa vida, nós já teríamos sido exterminados. E ele não está brincando. Novamente em Malaquias capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E esse princípio de Deus continua firme. E o Senhor aguarda de nós os dízimos e as ofertas. Aí Ele vai repreender o devorador, dízimo. E Ele também vai fazer com que toda
a nossa, aqui embaixo, então todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque serei uma terra deleitosa, a oferta das primícias. Um fala do devorador. O devorador está falando do quê? Do fruto. Outro está falando da terra, fazer dar. Uma terra não, a sua terra não será estéril. E lembra que eu falei aqui, quem estava quando deu o estudo das primícias? Só 2. Eu vou perguntar de novo. Quem estava aqui quando eu dei o estudo das primícias? A terra foi amaldiçoada pelo pecado, pela falha. E não está falando de pessoas, está falando da terra. Por isso que ele está falando, você entrega o dízimo, eu repreenderei o devorador que come o fruto. Agora, se a terra ela está amaldiçoada, ela é estéril. Terra estéril não dá nem fruto, meu irmão. Nem fruto não dá. E aqui entra as primícias. Se as primícias são santas, toda a massa o é. E esses princípios nós precisamos entender. Amém? 1 João, rapidinho. Vai comigo lá. Pegar algumas palavras principais aqui. Lá no finalzinho. Para a gente entender os princípios de Deus. 1 João, capítulo 3. Acorda aí. Se o irmão estiver dormindo do seu lado, dá uma cutucada nele. Esse espírito de Morfeu está repreendido no meio da igreja. Em nome de Jesus. A palavra será ministrada e você vai entendê-la e vai ouvi-la. Em nome de Jesus. 1 João, capítulo 3. Versículo 21. Capítulo 3 de 1 João. Acharam aí? Amados, se o coração não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedir, dele receberemos. Amém? Fala assim, qualquer coisa que eu pedir, eu receberei. Essa parte todo mundo gosta. Prega na geladeira, põe no carro, põe adesivo. Essa parte todo mundo gosta. Prega na buzina do carro. Tudo que eu pedir, fão, fão, receberei. Fão, fão, maravilha. Eu vou pedir. E realmente podemos pedir. E tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, receberemos. Porém tem uma condição aqui. Amém? Se guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que lhe é agradável. Meu irmão, nós podemos pedir? Sim, podemos. O Senhor alegra em atender os anseios do nosso coração? Sim, Ele alegra. Mas Ele aguarda de nós santificação. Amém? A lei, presta atenção nisso. Fala assim comigo, a lei é instrumento de santificação. Então, se você quer ser santo, meu irmão, não tente abolir a lei da sua vida. E geralmente a gente quer abolir justamente aquilo que mais me incomoda, que mais me atrapalha. Se eu tenho problema com dinheiro, eu vou abolir o dízimo e a oferta. Se eu tenho problema de relacionamento com mulheres, eu vou abolir o que fala a palavra com relação à sua esposa, é uma só por resto da vida. Se eu tenho problema com pornografia, eu vou abolir aquilo que a lei fala. Meu irmão, a lei continua. Ela é uma só e não muda. E aquele que é santo, nós vamos vencendo. Posso não vencer hoje, mas amanhã eu vou vencer. Posso não vencer agora, mas amanhã eu faço um propósito, vou orar ao Senhor e quero vencer e vou vencer, porque o Espírito Santo do Senhor me capacita a vencer. Amém, meus irmãos? Isso é em tudo e em todas as coisas. E é o que Deus espera de nós. E o mesmo Paulo, para entupir aqueles que falam aí a respeito da lei, não existe mais, já foi revogada. O que foi revogado na lei foi o cerimonial. Amém, meus irmãos? A palavra é muito bem clara. Ali ele está descrevendo em Gálatas, descrevendo para os Gálatas e falando para os Gálatas: olha, não adianta voltar ao judaísmo, porque você trazer carneiro aqui, sacrificar, derramar sangue, isso não existe mais. Para pagar o preço do seu pecado, não adianta você trazer gorduras aqui para ser queimada. Para você falar com Deus, não adianta você trazer incenso e colocar diante do altar. Isso é um cerimonial que era da lei e já foi abolido por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Porque Ele foi o sacrifício, Ele foi a gordura, Ele foi o incenso agradável que sobe como cheiro agradável às narinas do Senhor. Esse cerimonial é que foi abolido da lei.
E é por isso que o Senhor Jesus falou: eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim cumpri-las, fazer cumprir. E nós cumprimos quando nós temos Jesus latente no nosso coração. Por isso que eu falei, não é problema nenhum. Amém? E essa palavra tem que estar conosco. Livro de Romanos, mais uma palavrinha para a gente entender, para fechar a boca daqueles que falam que Paulo, Romanos capítulo 7. Mas Paulo falou que já aboliu a lei, que nós estamos na graça, nós estamos na época da graça, não da lei. Olha só que interessante. Pega comigo aqui capítulo 7, deixa eu pegar. Vamos pegar versículo 18. Acharam aí? Romanos 7, versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amém? Fala assim, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E para terminar aqui, o que ele está colocando, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Fala assim, a carne milita contra o quê? Mas o Espírito nos capacita. E aqui Paulo fala, então está muito bem claro, para aqueles que querem justificar um erro. Paulo fala, eu tenho prazer na lei de Deus. E Paulo não está falando das leis cerimoniais, meu irmão. Está falando nas outras leis que continua latente e firme. Amém? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, e não falar isso, não falar aquilo. Tudo isso continua firme, continua, olha, funcionando. E você quer ser santo, meu irmão? Nós temos que vingar essa lei, fazer prevalecer essa lei nas nossas vidas. Inclusive, honrar ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, meus irmãos? Temos aqui o projeto de vida para o ano que vem. Quem não pegou, depois na saída ali, pode pegar com o André e o Johnny, pega o seu. Eu vou dar que sempre tem um lado aqui que tem pedido. Até nós invertemos esse ano, né? Tem pedido. E no outro lado, propósito. E sempre, na hora do propósito, a gente fica, né? Ou então vai com aquelas, que eu falei aqui, aquela demagogia gospel. Senhor, eu vou no culto aos domingos. Deus não está importando com isso, meu filho. Quer uma sugestão para você colocar de propósito aqui? Propósito, meu irmão, é aquilo que Paulo fala, aquilo que Pedro diz. É o meu caminho de santificação. Aquele que tem em mente e quer realmente os seus propósitos de vitória, meu irmão, é santificação. Sede santos porque eu sou santo. Quer um caminho de propósito? Eu vou dizer para você, vai em casa, pega Levítico capítulo 19, vai lendo lá cada um daqueles versículos, você vai ter muito propósito para colocar aqui. Eu também, viu? Eu também, não estou fora não. Fala assim, puxa vida, nunca pensei, Senhor, eu quero colocar como propósito, vou vencer isso na minha vida. Esse ano vou ser melhor que o outro ano. Eu hoje serei melhor que amanhã. Amém, meus irmãos? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus aguarda. E é claro, os pedidos nem preciso falar. Pedido é fácil. A gente coloca ali e falo de novo, hein? Pode grampear a folha, anexa. Tem gente que querendo pegar aqueles formulários contínuos de computador, assim, né? Vai, escreve, manda ver, meu filho, dobra tudo lá, põe. Depois o senhor vai ler? Não vou ler. É você e Deus, meu irmão. Vai fazer fogueira santa de Israel? Não vamos fazer fogueira santa. Mas Deus vai mover na sua vida. Amém? E eu quero dizer o seguinte, festa das primícias. Que dia que vai ser? Dia 17.
Nós vamos trazer, você vai trazer, aqueles que quiserem, é claro, não é obrigatório. Você vai trazer algo que você fez com as suas mãos, para consagrar ao Senhor. Se as primícias são santas, toda a massa, aquilo que representa o teu trabalho, aquilo que representa aquilo que você faz, você vai trazer ao Senhor. E junto, como a gente diz, sempre vai trazer uma oferta ao Senhor. Amém, meu irmão? Tem envelope ali. Eu quero depois que você levanta a mão aí, pessoal, se não quiser pegar também. Para não ficar chato também, não precisa nem, eu vou pegar só para dizer que eu peguei. Não, meu irmão, não precisa. Mas antes de sair, pega o seu envelope. Traz uma oferta especial ao Senhor. Amém, meus irmãos? Onde que diz isso na palavra? Malaquias, Pedro, 1 Tiago, capítulo 6. Tiago, não primeiro, Tiago, capítulo 6. 1 Coríntios, e tem N passagens. Porque o Senhor aguarda de nós que venhamos a ser santos. Venhamos a entender que Ele espera de nós e nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Porque aquele que é santo, obedece, não questiona. Amém? Faz com o coração voluntário. Você vai fazer com o coração aberto. Você vai fazer para o Senhor. Você vai reconhecer que Deus está agindo na sua vida. E você vai ver, meu irmão, não sou eu, é a palavra do Senhor. Se você entrega dízimo, você é realmente fiel no dízimo, não fica fazendo barganha com Deus, você vai ter os teus frutos. Amém? E o devorador não vai comer os teus frutos, não. Se você entrega as suas primícias, a sua terra será santificada. A maldição que está... Entenda, terra, trabalho. Amém, meus irmãos? As maldições impostas sobre o seu trabalho cairão por terra. Serão arrancadas. E não sou eu. Tem muitas pessoas que têm experimentado, tem muitas pessoas que têm aí feito. Nós temos vários testemunhos. E aquilo que Pedro fala, e aquilo que o próprio Senhor falou, nós caminhamos pela fé. Amém? Não questione Deus. Faça aquilo que Deus está aguardando e esperando em você. Você que não consegue ser dizimista fiel, muda, meu filho. Muda enquanto é tempo. Ai, pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo o seguinte, a palavra é muito bem clara. Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Deu para entender? Dízimo traz salvação? Não. A salvação é de graça? É pelo sangue. Agora, aquele que rouba é ladrão. E a palavra é clara. Os ladrões não herdarão o reino do céu. Pode procurar o que você quiser na vida. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. Amém? No dia das primícias, nós vamos realmente nos alegrar no Senhor. Nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Amém? Como todo ano a gente faz. Nós vamos apresentar as nossas primícias. Nós vamos realmente levantar e mostrar para o Senhor que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito e fará. Pois se as primícias são santas, toda a massa o é. E nós vamos fazer um culto de celebração, de alegria, de louvor ao Senhor. Na bênção. Você que às vezes vem aqui procurando barganha com Deus, pode até vir, meu irmão. Mas Deus tem coisa muito melhor. Aí eu vou porque vai que eu saia de lá com alguma coisa na minha mão. Eu vou porque vai que eu ganhe um sei lá o quê. Meu irmão, você não vem para receber. Você vem para dar. O receber depois é consequência. Mas o melhor, meu filho, o melhor de tudo é realmente honrarmos ao nosso Deus. Porque Ele aguarda ansioso a nossa honra. Amém? No livro de Malaquias, mesmo no capítulo 2, ele diz, eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Então vamos entender o princípio de Deus nas nossas vidas. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque hoje nós vamos tomar posse da palavra do Senhor. E você que entendeu, você que tem no coração, antes de ir embora, pega ali, tá certo?
Tem lá junto, eu estou enxergando aqui, tem um envelopinho amarelo, tem lá, né? Junto com os envelopes de dízimo, pega o seu envelope para trazer, não precisa trazer agora não, é no dia da festa das primícias, tá certo? E pode pegar aqui, Andreinho, o Ricardo estarão ali na porta, o Valdir também, pega o seu envelope e entenda o princípio de Deus na sua vida. E eu quero repreender agora, em nome de Jesus, toda adoração a Mamon, toda distorção da palavra, no meio da igreja, e no nosso meio. Eu quero repreender agora todo o apego material. Eu quero repreender tudo aquilo que bloqueia o mover de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos garante a salvação, amém. Mas Ele aguarda de nós, como peregrinos aqui, que venhamos a reconhecer. Está repreendido toda murmuração. Está repreendido toda murmuração contra Deus. Está repreendido agora, e que Deus tenha misericórdia de nós. Palavras que saíram das nossas bocas, de ficar falando e murmurando, que tem pessoas ímpias, que não conhecem o Senhor e que estão prosperando. Você não conhece a palavra. Ai daquele que almeja a prosperidade do ímpio, será destruído como uma erva que queima. O nosso Deus é Deus zeloso. Que Deus tire agora de nós, assim como aquele povo que peregrinou no deserto antes de entrar na terra da promessa. Muitos murmuraram, muitos reclamaram, muitos não reconheceram, e os seus corpos ficaram pelo deserto. Que Deus tenha misericórdia, porque todos saíram do Egito, assim como todos aqueles que aceitam Jesus saíram do domínio do pecado. Mas nós temos ainda um caminhar de santificação, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. A misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, e que a palavra viva do Senhor esteja sobre nós, que possamos entender a lei do Senhor, que possamos entender os princípios de Deus, os mandamentos e as suas ordens para conosco, que possamos, ó Deus, pelo Teu Espírito, agir com alegria, como o Senhor diz através de João: aqueles que são meus têm o meu Espírito, e aqueles que têm o meu Espírito, os meus mandamentos não são penosos. E que isso venha a ser verdade na nossa vida. Os mandamentos e as ordens do Senhor não são penosas. Que o Senhor nosso Deus continue a mover nas nossas vidas. Está repreendido agora no coração, na mente de muitas pessoas aqui, de que se entregar, se fizer, vai ter falta, vai faltar. Meu irmão, você está entregando para aquele que supre, para aquele que provê, aquele que é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Entenda esse princípio, experimente, faça um teste. Se eu não fosse abrir as janelas do céu, como diz o Senhor. Deus não é Deus de barganha, mas entendendo o nosso coração, Ele sabe muito bem. E está repreendido agora tudo aquilo que fala no ouvido, no coração, tudo aquilo que bloqueia o mover de Deus, para que possamos usufruir do melhor enquanto peregrinamos e aguardamos a sua vinda. Ó Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus.